Governo do Rio Grande do Sul inaugura centro de treinamento da Polícia Civil. Mais recursos para hospitais da região metropolitana de Porto Alegre. Novos investimentos do Estado ajudam na saúde da região. Santa Catarina cresce mais de 30% na abertura de empresas. Mais de 40 mil novos CNPJs foram abertos no primeiro trimestre do ano. O pontificado de Francisco. Católicos de todo o mundo choram a morte do líder da Igreja Católica. Na Argentina, luto toma conta das ruas de Buenos Aires. O Papa das Reformas na Igreja Católica. 12 anos de luta contra crimes sexuais e corrupção. Por onde ia, Francisco pregava a tolerância e a união. E você vai ver ainda. Em vida, Francisco escolhe ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 21 de abril. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h02. A Igreja Católica está em luto. O Papa Francisco, um reformador enérgico que inspirou ampla devoção entre os fiéis, mas irritou os tradicionalistas, morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos. A notícia da morte do Papa Francisco pegou o mundo de surpresa nesta segunda-feira, um dia após uma aparição inesperada no Vaticano no domingo de Páscoa. O cardeal Kevin Farrell disse em um comunicado publicado pelo Vaticano no canal do Telegram: "Caríssimos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco." Ele detalhou que nesta manhã, às 7h35 no horário local, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Alle ore 7h35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Mais tarde, o porta-voz da Santa Sé reiterou o comunicado em vídeo, acrescentando que Francisco teve toda a vida dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja. Kevin Farrell, religioso irlandês, ocupa na Santa Sé o posto de carmelengo, ou seja, desempenha as funções do Papa interinamente e governa a Igreja Católica entre a morte de um pontífice e a eleição do sucessor. O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, se recuperava de 38 dias de internação devido a uma pneumonia grave. Mesmo em convalescença e contra recomendações médicas, Francisco apareceu nas celebrações da Páscoa no domingo. Boa Páscoa! Uma das datas mais importantes da Igreja Católica. Na manhã desta segunda, os sinos tocaram na Praça São Pedro para marcar a morte de Francisco. Turistas e religiosos correram para o Vaticano ao receberem a notícia. Essa fiel disse estar chocada porque estava ontem na missa e viu o Papa, mas disse que ele já apresentava sinais frágeis. No domingo, o Santo Padre, ainda em processo de recuperação da pneumonia, apareceu na varanda da Basílica de São Pedro. Ainda com uma voz frágil, o jesuíta argentino desejou uma boa Páscoa aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo. Um mês depois de receber alta de uma hospitalização prolongada, a presença do pontífice de 88 anos era incerta e o Vaticano não tinha confirmado a participação na cerimônia. Foi uma surpresa para todos e o que ninguém imaginaria, a última aparição de Francisco. A certidão de óbito do Papa, divulgada nesta segunda-feira pelo Vaticano, afirma que Francisco morreu de um derrame que o deixou em coma e com insuficiência cardiocirculatória irreversível. O ex-arcebispo de Buenos Aires optou pela transparência econômica e tolerância zero para abusos sexuais. O pontificado de Francisco respeitou as posturas mais tradicionais em relação ao celibato, ao aborto, casamento homoafetivo e homossexualidade.
primeiro Papa latino-americano da história. Francisco, como escolheu ser chamado, sucedeu o alemão Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar desde a Idade Média. Líder de uma igreja em crise, o arcebispo de Buenos Aires, pastor que não faz parte da influente Cúria Romana, optou pela transparência econômica e tolerância zero para abusos sexuais, respeitando as posturas mais tradicionais em relação ao celibato, aborto, casamento homoafetivo e homossexualidade. Crítico severo do neoliberalismo, do imperialismo e dos conflitos militares, o Papa argentino se identificou como uma igreja que pede, acima de tudo, justiça social. Uma igreja que defende os migrantes que fogem da guerra e da miséria e que é sensível à ecologia e à natureza. Francisco se posicionou muitas vezes sobre política internacional, denunciou a situação na Ucrânia desde o início da guerra e se ofereceu como um grande mediador. Também promoveu o diálogo interreligioso, especialmente com o Islã. A batalha contra a cultura do abuso sexual cometido contra menores por membros da igreja foi um dos desafios mais dolorosos do papado. O líder católico se encontrou com vítimas e exigiu que os religiosos denunciassem os casos à hierarquia. Mesmo com a saúde frágil que o obrigou a usar uma cadeira de rodas, Francisco não parou de viajar, levando a mensagem a fiéis de várias partes do mundo. E o Papa Francisco será enterrado em um local que não recebe o corpo de um pontífice há séculos. A Basílica de Santa Maria Maggiore. Era comum que ele passasse na igreja para rezar antes ou depois de viagens ao exterior, por exemplo. O corpo do Papa Francisco foi colocado em um caixão no fim da tarde local no Vaticano, 3 da tarde em Brasília, na capela da residência Santa Marta, no Vaticano, onde morava desde a eleição. O anúncio foi feito pela Santa Sé. O cardeal Kevin Farrell vai presidir o rito de certificação da morte e a colocação do corpo no caixão, além da lacração do escritório e da residência papal. Francisco escolheu ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, imponente igreja do século V, localizada no centro de Roma, onde 7 pontífices já foram sepultados. Há mais de 3 séculos, os papas costumam ser enterrados na cripta da Basílica de São Pedro. O último papa a ser enterrado em Santa Maria Maggiore foi Clemente IX, em 1669. Outras personalidades também fizeram do local a morada eterna, como o arquiteto e escultor Bernini, autor da colunata da Praça de São Pedro. Jorge Bergoglio, muito ligado ao culto da Virgem Maria, costumava rezar neste templo na véspera ou no retorno de cada uma das viagens ao exterior. O templo atual, uma das 4 basílicas papais de Roma, foi construído por volta do ano de 432, a pedido do Papa Sisto III, do Monte Esquilino. O local abriga algumas das relíquias mais conhecidas do catolicismo, como um ícone atribuído a São Lucas, que retrata a Virgem Maria com o menino Jesus nos braços. Os fragmentos de madeira do berço do menino Jesus também são mantidos nesta basílica. E ainda nesta edição, mais informações sobre a morte do Papa Francisco. Agora, mudando de assunto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, inaugurou na última semana a Casa de Resgate e Intervenção Tática da Polícia Civil do Estado, um espaço moderno e altamente especializado destinado para treinamentos operacionais dos agentes. Localizada na cidade da Polícia, na zona leste de Porto Alegre, a nova estrutura será utilizada em cursos da Academia de Polícia e treinamentos contínuos de agentes em atividade, fortalecendo táticas de progressão em áreas de risco, entradas táticas, abordagem de suspeitos e ações de resgate. A operação do local começa imediatamente após a inauguração. O Rio Grande do Sul teve no ano passado o ano mais seguro da sua história recente. E os primeiros meses deste ano já são melhores do que os primeiros meses do ano passado. Se por um lado isso é mais mais percebido claramente pela população como segurança efetivamente, né, a tranquilidade de andar e viver nesse estado, por outro lado, né, cada vez que a gente aperta mais o cerco ao mundo do crime, aos grupos que insistem em desrespeitar a ordem e as leis,
mas há reação também do lado deles. Então, como disse o nosso secretário Sandro Caron, nós precisamos cada vez mais ter a polícia muitíssimo bem preparada para situações em que nós teremos que agir não apenas contra os criminosos que na rua praticam, mas com aqueles que comandam o crime, né? Isso significa mais ordens de mandado de busca, de apreensão, de prisão, que terão que ser cumpridos, e, portanto, a necessidade de estarmos muito bem preparados para essas situações. A nova casa de resgate contou com um investimento de 3,9 milhões de reais. Ela foi erguida em cerca de um mês, utilizando contêineres e painéis balísticos de última geração. O espaço também conta com alvos móveis, paredes simuladas e ambientes adaptados para simulações realistas de operações policiais. O novo centro também irá qualificar a atuação dos agentes em situações complexas e de alto risco, como o cumprimento de mandados de prisão e o resgate de reféns. Mas a gente sabe que, tão importante quanto a presença ostensiva percebida na forma das viaturas, da circulação dos nossos policiais, é um instrumento para poder ter a preparação adequada, ferramentas, tecnologias que são acopladas para dar toda essa condição de preparação para o trabalho arriscado ao qual se submetem. E assim, nesse processo de treinamento, termos maior efetividade, o respeito também aos direitos dos outros e os cuidados, né, que numa abordagem policial, numa operação devem estar envolvidos, porque melhor treinamento da nossa polícia certamente significará maior efetividade no cumprimento dos mandados, menores riscos para as pessoas no entorno de um local e, naturalmente, tão importante ponto que a gente sempre frisou, que é a segurança para quem faz segurança, né? A gente conseguir oferecer para os nossos profissionais da segurança pública as condições de maior segurança para cumprir a sua função. Quem faz a segurança da população não pode estar com medo e com receio, né? Porque não tenha tido estrutura, equipamento, tecnologia, treinamento adequado. Muito importante eles tenham a certeza de que nós vamos fazer todo o possível. E a abertura de empresas em Santa Catarina cresceu 31% no primeiro trimestre de 2025, o maior patamar da história do estado. Setores de transportes e atividades administrativas são destaque na abertura de empresas no estado catarinense. Com um crescimento de 31%, Santa Catarina bateu um recorde histórico no empreendedorismo. Nos primeiros 3 meses de 2024, o saldo positivo foi de 32.169 empresas. Neste ano, o valor saltou para 42.453. O resultado é o maior para o período desde o início da série histórica, calculada pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, a Jusesc. Isso demonstra que o nosso empresário, de um modo geral, em Santa Catarina, tem o espírito empreendedor, é determinado, tem coragem, e está acreditando, o nosso estado acreditando no Brasil. Conforme a Junta Comercial, o saldo positivo de 42.453 empresas no primeiro trimestre é fruto da relação entre as empresas constituídas, mais de 83.500, e empresas extintas, pouco mais de 41.000 no período. O resultado acima da média reflete diretamente na situação da economia em Santa Catarina, que superou a média do país na prévia do PIB, com alta de 6,8% no acumulado de janeiro e fevereiro, diante do mesmo período de 2024. Então, essa soma de esforços por parte do setor privado, das empresas, do empreendedor, junto com o governo do estado, faz a diferença. É por isso que Santa Catarina continua com esse elevado crescimento, o que é muito bom para todos nós catarinenses, porque gera emprego, gera renda, gera oportunidade para todos os catarinenses. A modalidade do microempreendedor individual, o MEI, é a maior parte das novas empresas abertas. Do saldo positivo nesse primeiro trimestre, 36.200 são de MEIs. Já as empresas limitadas registraram um saldo de 11.449 CNPJs. A fatia do empresário individual, que vem sendo substituída pelos MEIs, tem saldo negativo de 5.349 no período.
Agora intervalo e você vai ver a seguir. Governo estadual libera mais recursos aos hospitais da região metropolitana de Porto Alegre. Tem as notícias do esporte com os destaques da rodada do Brasileirão no fim de semana. A Argentina chora a morte do Papa das Américas. E você vai ver ainda as mudanças do papado de Francisco em 12 anos à frente da Igreja Católica. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. Estamos de volta agora, 8h19. O governo do estado anunciou que vai ampliar o repasse anual previsto na área da saúde em 39 milhões de reais para 28 hospitais em 20 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. O reajuste leva em conta a correção pela inflação dos valores e o aumento da produção dos hospitais na região. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante reunião com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, realizada na semana passada. Atualmente, o repasse para os hospitais da região soma 369 milhões. Com o incremento, chegará a 408 milhões de reais, o que representa um reajuste de 11%. Essa atualização dessa tabela, o Estado não deixará acontecer com a sua política de complementação dos recursos na área da alta complexidade, o que a União historicamente deixou acontecer com o subfinanciamento da tabela SUS. Nós vamos fazer a correção, a atualização de 4,8% no valor da UIH, que é a Unidade de Internação Hospitalar, e nos serviços correspondentes, que usam essa unidade como referência, e atualizando os procedimentos vai significar nos hospitais aqui da região da Grande Porto Alegre 39 milhões de reais, depois faço os dados corretos aqui para vocês, de incremento na remuneração. Mas nós também observamos deficiências na prestação aqui dos serviços por parte dos municípios, como por exemplo aqui na capital, que tem apenas uma UPA habilitada junto ao Ministério da Saúde. E quando a gente compara isso com municípios como Curitiba, por exemplo, a gente vê que Curitiba tem 9 UPAs habilitadas. Aqui tem uma UPA apenas em Porto Alegre habilitada. E o Estado está apresentando ao município a disposição de ajudar para que a gente possa fazer a habilitação de novas UPAs, inclusive financiando construção, reformas de equipamentos que o município tenha para poder garantir a habilitação, porque a partir dessa habilitação vem recurso federal para ajudar no custeio dessas unidades e o Estado também aporta recursos como incentivos às unidades de pronto atendimento.
O Papa Francisco nasceu na Argentina e o luto tomou conta das ruas de Buenos Aires logo após o anúncio da morte do Santo Padre, de 88 anos, nesta segunda-feira, no Vaticano. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica. Nas ruas da capital do país sul-americano, onde o Santo Padre nasceu, o sentimento era um só. Sentimos uma tristeza enorme. Ele era um Papa muito comprometido com os pobres, com os necessitados. Ele era humilde, sentiremos muita falta dele. Ele era muito especial para mim, para todos, era um santo. Achei que ele tinha melhorado um pouco, esteve lá para a celebração da Páscoa, é triste. Os brasileiros também lamentaram a morte do Papa Francisco. No Rio de Janeiro, os católicos cariocas defenderam o legado do Santo Padre argentino. O país com o maior número de católicos do mundo acordou de luto nesta segunda-feira. Apesar de os últimos meses terem sido de fragilidade na saúde, os brasileiros ficaram surpresos com a morte do Papa Francisco um dia após a Páscoa. É triste, né? Porque você acordar, ontem ele estava bem, ele apareceu na mídia normalmente e hoje a gente vem com essa notícia. Era um cultivador da paz, mas eu acho que a missão dele já foi cumprida e tem que entrar também com a mesma cabeça que ele teve aberta em relação ao ser humano. Ele vai deixar muita recordação, muitas recordações maravilhosas de trabalho de caridade, de humildade com o próximo e até na própria igreja, tentando fazer com que no mundo inteiro haja uma união, né? Uma união de religiões, de paz, de amor, de luz. Para muitos, o papado do primeiro Santo Padre latino-americano vai deixar saudade. Por isso, muitos fiéis esperam que o sucessor tenha inspiração no legado do jesuíta argentino de 88 anos. Hoje o carioca acordou como o mundo inteiro, né? Com uma notícia muito triste, o falecimento do Papa, o primeiro Papa latino. E é o que a gente espera, que ele tenha pelo menos um pouquinho, o próximo tem um pouquinho do que esse fez, né? Muito centrado, muito voltado para as religiões, para acabar com esse racismo. O Papa foi um ícone, né? Ele ensinou, ele transformou a Igreja Católica, ele teve uma ideia bem inovadora. E eu acho assim, a Igreja tem tendência a caminhar pela mesma linha do Papa. Acho que a gente perde um grande Papa, mas a formação que ele deixou, a tendência é que continue, perpetue. Líderes globais também lamentaram a morte do Papa, lembrando o legado de Francisco. Em viagem ao arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, o presidente francês Emmanuel Macron prestou homenagem ao jesuíta argentino, destacando que ele era um homem que sempre esteve com os mais vulneráveis e os mais frágeis e que defendeu uma humanidade fraterna. O pontífice será homenageado na noite desta segunda-feira em Paris. A prefeitura anunciou que a Torre Eiffel ficará às escuras para marcar a morte do pontífice. Em uma postagem na rede social X, a Casa Branca escreveu "Descanse em paz, Papa Francisco", acompanhada de fotos do Santo Padre se encontrando com o presidente Donald Trump e o vice-presidente Vance em ocasiões separadas. Já o vice-presidente, que esteve com o líder da Igreja Católica no domingo no Vaticano, publicou que o coração de Francisco está com os cristãos. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse em um comunicado que o Papa Francisco voltou para a casa do Pai, acrescentando que um grande homem nos deixou. Na Alemanha, o atual chanceler Olaf Scholz destacou Jorge Bergoglio como um homem de reconciliação, enquanto Frederico Merz, que ainda não foi empossado no cargo, descreveu Francisco como um homem guiado pela humanidade e pela fé. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez saudou o compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis do Papa em uma publicação na rede social X. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula
Ursula von der Leyen destacou que o pontífice inspirou milhões muito além da Igreja Católica, com humildade e amor tão puros pelos menos afortunados, acrescentando que espera que o legado de Francisco continue a nos guiar em direção a um mundo mais justo, pacífico e compassivo. O arcebispo de York, Steve Cottrell, clérigo mais importante da Igreja da Inglaterra, saudou o desejo do Papa Francisco de liderar e construir a Igreja de novas maneiras e destacou o serviço aos pobres. O Papa Francisco estimulou as denúncias de abusos sexuais de religiosos, promoveu um diálogo interreligioso e sempre pregou acolhimento aos mais pobres. Ele foi um Papa de reformas. Francisco adotou uma série de medidas importantes, a começar por uma reforma profunda na Cúria Romana, o governo central da Igreja, em busca de fortalecer o processo de anúncio do Evangelho e de ouvir as igrejas locais. O pontífice argentino buscava descentralizar o poder, além de dar mais espaço aos leigos e às mulheres. Essas reformas, algumas criticadas internamente, foram concretizadas em 2022 com a vigência de uma nova Constituição que reorganizou os dicastérios e priorizou a evangelização. Francisco também renovou o obscuro setor financeiro do Vaticano, envolvido em escândalos, com a criação em 2014 de uma Secretaria para a Economia. Uma estrutura de investimento foi implementada e medidas anticorrupção foram tomadas, além de uma limpeza do Banco do Vaticano com o fechamento de 5.000 contas. As medidas foram prejudicadas pelo impacto da pandemia e pelo caso Bethiou, um importante cardeal que foi julgado por uma transação imobiliária sem transparência da Santa Sé. Francisco também teve um grande desafio com a multiplicação de escândalos de abuso sexual de menores na Igreja. Depois dos fracassos de uma comissão internacional de especialistas, criada em 2014, e uma viagem ao Chile que terminou em uma série de renúncias e expulsões, Francisco se desculpou publicamente por defender de maneira equivocada um bispo. Ele também multiplicou os pedidos de desculpas às vítimas e as recebeu no Vaticano. Em 2019, destituiu o cardeal americano Theodore McCarrick, condenado por abuso sexual de menores, um gesto que representa a linha de tolerância zero em relação ao crime. Neste mesmo ano, uma cúpula sem precedentes foi celebrada no Vaticano sobre a proteção de menores, que resultou em uma série de medidas concretas. Estão entre elas a eliminação do sigilo pontífice sobre esses crimes, a obrigatoriedade dos religiosos de relatarem todos os casos à hierarquia e a criação de plataformas de escuta em dioceses de todo o mundo. Apesar disso, o sigilo de confissão permaneceu inabalável. Nas mais de 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio buscou principalmente visitar as periferias do mundo, especialmente os países marginalizados do leste europeu, da América Latina e da África. O pontífice argentino foi um forte defensor do multilateralismo e denunciou consistentemente a guerra e o comércio de armas. Também se manifestou favorável ao diálogo com todas as religiões e manteve um relacionamento especial com o Islã, que foi selado com uma visita histórica ao Iraque em 2021. Durante o pontificado, também chegou a um acordo sem precedentes com o regime comunista da China em 2018, sobre a espinhosa questão da nomeação de bispos. Apesar disso, não conseguiu interceder no caso da guerra na Ucrânia, que teve início com a invasão russa em fevereiro de 2022. O conflito também freou a aproximação com o patriarca ortodoxo russo Cirilo, com quem Francisco realizou uma reunião histórica em 2016, a primeira entre os líderes das igrejas oriental e ocidental desde o cisma de 1054. O Papa também teve especial atenção aos imigrantes. Na ilha italiana de Lampedusa ou no acampamento grego de Lesbos, o Santo Padre pediu que eles fossem acolhidos sem distinção, já que fugiam da guerra e da miséria. Francisco também pediu uma revolução verde e criticou o uso irresponsável dos bens que Deus colocou na terra. A pandemia de Covid-19 também reforçou o eco dos apelos por maior justiça social. O Campeonato
Campeonato Brasileiro Série A tem um novo líder. Palmeiras venceu o Fortaleza neste domingo e se tornou o líder isolado da competição nacional. Claro, os detalhes é com ele, Vinícius Pacheco, que já está por aqui. Vini, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. E novo líder, Palmeiras, e a gente já vai começar logo de cara mostrando os gols da vitória em cima do Fortaleza. Palmeiras saiu na frente com o Facundo Torres. Após a cobrança de falta, aproveitou bola viva na pequena área e fez 1-0. Estevam tocou para o Flaco Lopes, que partiu para cima ali do Davi Luiz e mandou no canto, fazendo 2-0 para o Palmeiras. Davidson diminuiu o placar de cabeça. Fortaleza ainda teve um pênalti a favor, a gente vai ver aí o lance polêmico. Aí, será que dava para esse zagueiro subir sem estar com os braços abertos? O juiz entendeu que não e marcou o pênalti. Cobrança, o Everton defendeu após a cobrança feita por Martim Lucero, 2-1 para o Palmeiras. Um bom resultado jogando fora de casa, que não é fácil jogar lá na casa do Fortaleza. Agora, o Fluminense ficou no empate, até iniciou bem a partida, mas já no finalzinho deixou escapar a vitória jogando em casa. E a gente confere aí o gol do Fluminense, que saiu na frente após boa troca de passes. O Cano fez o primeiro gol do Fluminense. O Vitória foi buscar o empate já aos 44 do segundo tempo com Lucas Braga, ficando assim 1-1 Fluminense e Vitória. No clássico Sansão, melhor para o São Paulo, venceu por 2-1 e o primeiro gol dele, Ferreirinha, que está com tudo. Ferreirinha partiu para cima, fez ali a tabela e marcou o primeiro gol do São Paulo. O segundo gol veio de André Silva, belo passe e André Silva bastou empurrar para as redes. Um pênalti semelhante ao do Palmeiras e o Tiquinho Soares converteu, fazendo então 2-1 e ficou assim 2-1 para o São Paulo, uma boa vitória também do tricolor paulista. Já o Atlético Mineiro se encontrou com a vitória, estava lá na zona de rebaixamento, não tinha nenhuma vitória até então e venceu o Botafogo, placar magrinho, mas que faz a diferença. E o gol a gente vê aí agora, após a cobrança de escanteio, Tomás Coelho fez aí no dia da Páscoa, Coelho fez o gol para o Atlético Mineiro. Vitória também do Bragantino em cima do rival do Galo, Cruzeiro. E a gente confere agora o único gol da partida feito pelo John, essa bobeada aí da defesa do Cruzeiro. Cássio com os pés fez besteira, troca de passes do Bragantino, que acabou no gol do John, único gol da partida, 1-0 para o Bragantino. No duelo entre Juventude e Mirassol, ficou no 2-2. A gente confere agora, Juventude saiu na frente. Aí um belo gol do Enio, mandou lá no canto, na bochecha. E depois, na sequência, o Yuri Castilho fez o break, mandou no canto, deixou tudo igual, 1-1. O Enio de novo começou a jogada, que terminou nos pés de Emerson Batalha. E aí, nova cobrança, nova penalidade, né? Também com toque de mão. Esse final de semana foi o final de semana dos pênaltis, né? E bola na mão nas áreas. E aí, com auxílio do VAR, o juizão marcou o pênalti que o Reinaldo converteu. Sempre ele, Reinaldo, fazendo assim 2-2, ficando Juventude e Mirassol. Com esses resultados, a gente também fala dos jogos de sábado, que o Corinthians venceu o Sport por 2-1, no clássico entre Vasco e Flamengo ficou tudo igual, 0-0, e entre Grêmio, no Grenal, né, Grêmio e Internacional, com muitas polêmicas, principalmente da arbitragem, ficou no 1-1. E agora a gente vê como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras vem liderando com 13 pontos, o Flamengo vem na sequência com 11 e o Fluminense com 10 pontos, e o Bragantino fecha aí o G4 com 10 pontos. Depois a gente tem uma sequência de times com 7 pontos e a gente vira a tabela. Temos aí o Mirassol com 6 pontos e o Internacional, Fortaleza, Botafogo, Vitória e Atlético Mineiro com 5 pontos. E já na zona de rebaixamento temos então o Santos com 4 pontos e o Grêmio com 4 pontos. Bahia com 3 pontos e o Sport com apenas 1 pontinho. Ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Grêmio já tem um novo treinador. O tricolor gaúcho anunciou hoje a contratação de Mano Menezes para o comando técnico da equipe na sequência da temporada. Mano assina o contrato até o final deste ano, 2025.
Ele vai comandar o treino já a partir de amanhã e será apresentado oficialmente após as atividades. Boa sorte aí para o Mano Menezes. Agora falando um pouco do atletismo, a Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira da história a vencer o Oscar do esporte, que completa 25 edições. A ginasta recebeu o prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano. A premiação ocorreu após ela superar uma série de lesões e conquistar 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado. Essa conquista remete a outro ícone do esporte, o Ronaldo Fenômeno, que em 2003 foi premiado com laureus de Retorno do Ano, após superar graves lesões no joelho e que se afastou dos gramados por 1 ano e 3 meses e liderou a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial. Então, parabéns a Rebeca Andrade por esse feito aí, a primeira brasileira a receber o Oscar do esporte. Ainda falando sobre algo inédito, Hugo Calderano é o primeiro campeão mundial de tênis de mesa da história do Brasil. A final ocorreu neste domingo em Macau, na China. O brasileiro derrotou o chinês Lin Xindong, número 1 do ranking mundial, por 4-1. Essa é a primeira vez que um atleta fora da Ásia e da Europa conquista o torneio. Com o título, Hugo Calderano subiu para o 4º lugar do ranking mundial da modalidade. Parabéns aí também ao Hugo. Finalizando e com uma curiosidade também, tá, André? A gente fica com os sentimentos da perda do Papa Francisco, foi falado tanto no jornal hoje, mas uma curiosidade a gente traz aqui. Para quem acompanha um pouco a trajetória e a história do Papa argentino, sabe que ele era torcedor do São Lourenço, da Argentina. Inclusive, nos primeiros anos de papado dele, mostrou a camisa e já se demonstrou torcedor do clube. Um detalhe, ele era sócio-torcedor. E na carteirinha do clube de sócio-torcedor, o número dele era 88235. 235 remete ao horário de Buenos Aires, horário que ele morreu. Então, 235, horário que ele morreu no horário da Argentina, 88, a idade do Papa Francisco. Fica aqui uma curiosidade. E para os supersticiosos, a gente não sabe o que isso pode significar, mas fica aí uma curiosidade para o pessoal essa noite. Fica a pergunta no ar, né? Será coincidência? O fato é que nesse mundo esportivo o Papa realmente era fanático, gostava muito, tinha o seu apreço, e o Messi também postou hoje as condolências pela perda do Papa Francisco. Sim, isso aí. Muito obrigada, Muito viu, obrigado, Vini? André, e a todos que nos acompanham aqui no Pix News. A gente se encontra, até mais. E assim a gente encerra o Pix News desta segunda-feira. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube, Pix News HD. Tenham todos uma excelente noite e a gente se vê amanhã.